Olá, pessoal, eu sou Mariane Vilegas e vou apresentar mais uma edição do programa Conexão ADEPA. O programa de hoje, ele vai trazer para vocês dois profissionais que empreendem na área do direito, Tamísia Vergolino e Fernando Cavaleiro de Macedo. E no quadro Conexão ADEPA pelo Pará, entrevistaremos o empresário Javier Vilegas, que vai conversar conosco sobre a educação e o panorama político. Acompanhem! O programa de reforço escolar do SEID vai até o seu condomínio para acompanhar e orientar os estudos do seu filho, com aulas presenciais de matemática, português e ciências. São 4 horas de aulas semanais ministradas por estudantes do último ano dos cursos de Pedagogia e Licenciatura, da UEPA e da UFPA, sob a supervisão de professores, mestres e doutores dessas universidades. Todas as atividades contam com o apoio da melhor plataforma digital interativa no mercado, com inúmeros laboratórios de matemática e ciências, além de práticas guiadas de português. E no final do semestre, os estudantes ainda apresentam seus trabalhos na Feira de Ciências, organizadas dentro do condomínio. Vem conhecer o SEID Reforço Escolar como uma solução totalmente inédita de aprendizagem. Os nossos convidados de hoje são os advogados e empreendedores Tamísia Vergolino e Fernando Cavaleiro de Macedo, sócios do escritório CMV Advogados. Tamísia é graduada em Direito e pós-graduada em Ciências Criminais pelo CESUPA. E Fernando é professor de Direito e Processo Penal na FABEL, mestre em Direito pela UFPA e especialista pela Universidade de Coimbra. Acompanhem com a gente! Tamísia e Fernando, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão ADEPA. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estarmos aqui para tratar sobre o assunto que a gente vai... na verdade, sobre o assunto e a experiência que nós temos no mundo da advocacia. Muito obrigado, Mariane. É um prazer estar aqui contigo. Bom, gente, eu já vou querendo saber como é que foi para vocês decidirem empreender. Foi por conta da caminhada de vocês, dos desafios, para vir mais desafio aí? Como é que foi isso? Bom, nós iniciamos, na verdade, assim como qualquer profissional do direito, nós procuramos escritórios de advocacia, nós nos candidatamos a vagas e... toda a nossa experiência foi construída, nossa experiência como advogados foi construída dentro de escritório de outras pessoas, né? Só que conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo que o trabalho em escritório de outras pessoas, ele costuma ser um pouquinho complicado. Não a nível exatamente do tipo de serviço que a gente presta, mas é porque nos torna muito sobrecarregados, sabe? Às vezes a remuneração ela não é satisfatória e também não é condizente com tanto de serviço que a gente costuma prestar, né? Então, particularmente para mim, esse foi um dos motivos que me fez sair do último escritório que eu estive vinculada para trabalhar inicialmente sozinha, né? Eu conheci o Fernando justamente no último escritório que nós estivemos trabalhando. Ele permaneceu e eu escolhi sair para trabalhar como autônoma, advogada autônoma, né? A gente desenvolveu, no primeiro momento, essa atividade separada, né? Cada um no seu caminho e tal. Só que como a gente tinha, efetivamente, processos que precisavam e demandavam da gente um cuidado, a gente decidiu se reunir para desenvolver esse trabalho em conjunto. E aí, com o tempo, essa parceria ela foi dando muito certo. A gente já tinha uma relação de cumplicidade, confiança, muito preparo. Tanto eu quanto a Tamísia, a gente sempre buscou muito essa parte do preparo técnico, né? Então, quando a gente se reuniu, a gente teve condições de trazer toda a nossa experiência, toda essa nossa vivência. No meu caso, também acadêmica, eu sou professor universitário e mestre pela Universidade Federal. A Tamísia também pós-graduada em Ciências Criminais pela Escola Superior de Advocacia. Então, nós tivemos condições de trazer esse conhecimento, trazer essa atuação para dentro de um trabalho em conjunto. A gente percebeu que trabalhando juntos nós éramos efetivamente mais fortes e a gente tinha condições de dar
digamos assim, um cuidado, de dar uma atenção, de desenvolver um trabalho mais, digamos assim, competente, mais cuidadoso na análise dos processos. Então, foi basicamente dessa necessidade assim que a gente desenvolveu esse trabalho em conjunto. Gente, e como foi para nascer a CMV Advogados, né? Eu sei das diferenças, da união, mas a pitadinha para ter essa sociedade. Eu vou começar a responder essa pergunta. Como eu falei anteriormente, eu escolhi sair do escritório e trabalhar por conta própria, né? Depois de um determinado tempo, também por questões pessoais do meu sócio, ele também resolveu sair. Até porque ele também tem muito essa veia acadêmica, né? E às vezes a sobrecarga do trabalho meio que prejudica a gente alcançar os nossos outros objetivos. E aí nós já tínhamos, cada um, alguns casos, e essa demanda individual ela começou a aumentar. Quando ela começou a aumentar excessivamente, a gente percebeu que a gente precisava unir forças, por algumas razões. Primeiro, por questões de prestação de serviço de qualidade, né? Aquela questão, sozinho a gente dá conta, mas com mais uma cabeça pensante é muito melhor. E não só isso, como o Fernando já tratou, nós temos uma afinidade que nós construímos ao longo de um tempo trabalhando em conjunto, né? Eu já era advogada antes, essa não tinha sido a minha primeira experiência no escritório e calhou que nós temos pensamentos similares, modos de atuar similares e nós resolvemos então a partir daí se unir para continuar a prestar um serviço de qualidade, sempre se qualificando mais, como ele falou, ele tem uma veia acadêmica muito maior do que a minha. Eu, por questões pessoais, ainda pretendo, no momento ainda não consigo, e unir o profissional ao acadêmico e sempre buscando efetivar o direito daquela pessoa, daquele cliente, porque, assim, são clientes, né? No entanto, são pessoas que precisam de suporte, são pessoas que precisam de um conhecimento especializado, entendeu? E aí a CMV ela surgiu desse jeito, foi justamente para que a gente pudesse sempre atingir um maior nível de qualidade de serviço, satisfação dos nossos clientes, satisfação do direito dos nossos clientes, que hoje em dia, para nós, é a parte mais importante. Assim, eu e a Tamires, a gente acabou que nós tínhamos alguns processos anteriores, mas conforme realmente, como ela falou, essa demanda foi aumentando, para a gente foi muito natural esse movimento de se reunir. Eu e a Tamires, nós já tínhamos essa experiência, ela mesma mencionou no escritório anterior. Eu sabia que ela era uma pessoa muito ética, muito tecnicamente preparada, e ela sempre foi uma advogada muito destemida, de ir para cima e lutar. E eu até confesso, eu aprendi a advogar com a Tamires. Foi muito bacana para mim isso. Então, como a gente tinha essa experiência anterior, a gente decidiu reunir para agregar, né? Toda essa experiência prática da Tamires, né, de rua, indo com os clientes, eu sempre busquei muito essa questão do preparo técnico, fazendo mestrado, dando aula em universidade. Então, a gente reuniu esses pontos fortes, efetivamente, para buscar aí o melhor resultado nos nossos processos. Acabou que essa parceria deu muito certo, né? Posso dizer até que é o diferencial do escritório, né? É o diferencial do escritório. Gente, trabalhar com sócios já é um desafio, né? Como é que vocês se dividem para estar trabalhando? Ser bem sincera, realmente é difícil ter sócio, mas você tem que saber quem escolher para estar do seu lado. Como nós já tínhamos, assim, um caminho juntos, foi muito natural, sabe? Foi muito natural a gente agregar força para chegar no objetivo do nosso trabalho. Mas assim, eu vou ser bem sincera, é muito difícil ser meu sócio, porque eu sou bem complicada, eu sou muito metódica, mas assim, a gente é como se fosse um relacionamento, é um relacionamento, claro, de trabalho. E aí a gente tem que aprender a entender os pontos positivos e os negativos e entender que para alcançar nosso objetivo, a gente tem que trazer o nosso melhor. Entendeu? Então, basicamente é isso que a gente tem feito no decorrer desse tempo todo, é trazer o nosso melhor para dar o nosso melhor. E aí a gente se divide, nós fazemos semanalmente uma pauta, né?
verificamos o que nós precisamos fazer. E a gente vai cumprindo essas diligências. Assim, eu sempre costumo dizer que trabalhar com pessoas não é fácil, mas é também muito prazeroso quando você tem pessoas do teu lado que estão junto com o teu mesmo objetivo. Vocês têm um norte e seguem juntos. Eu e a Tamize, a nossa parceria, a nossa sociedade, ela deu certo desde o começo porque a gente estava na mesma sintonia. A gente sabia aonde queria chegar e o que era necessário fazer. Então, eu costumo até brincar com o pessoal do escritório, eu falo que a gente funciona como se fosse um reloginho. Cada peça tem a sua função e tudo ali naquele momento é para que a gente alcance o melhor resultado possível para o nosso cliente. Eu acho que uma empresa, ela precisa ter esse sentimento de cooperação, essa parceria, né? E a sociedade, ela é diferente, efetivamente, de qualquer outro tipo de relacionamento, porque é um relacionamento profissional muito sério, em que a gente precisa ter absoluta confiança, a gente precisa conhecer a pessoa com quem está dividindo a trincheira da nossa batalha diária. Então, assim, a sociedade não é fácil, mas realmente, Mariana, é algo muito legal, é muito bacana de desenvolver. Que bacana. Agora eu quero saber de vocês, e o pessoal de casa com certeza também está querendo saber, quais são as áreas que a CMV Advogados trabalha? Pode responder essa. Tudo bem. Mariana, a gente tem uma atuação mais destacada realmente na parte criminal. O nosso carro-chefe, o carro-chefe do escritório tem sido a parte do direito criminal, né? Porém, a gente atua de maneira subsidiária ali também em outros ramos do direito. A gente atua com improbidade administrativa, a Tamize tem uma atuação muito destacada no cível, no família. Então, a gente efetivamente tem um carro-chefe, que é o criminal, mas também temos algumas outras áreas que a gente também costuma atuar sempre com muita parceria. Fazendo um adendo, essas outras áreas, elas surgiram, em muitos casos, por causa dos nossos próprios clientes. Quando nós somos contratados para prestar um serviço no criminal e nosso cliente fica extremamente satisfeito com o serviço que nós prestamos, acaba que ele começa a nos procurar para resolver outras demandas. Apesar de ser criminalista por amor, por vida, etc., eu tenho muita afinidade com direito de família. E eu tenho uma facilidade de transitar entre o cível e o criminal que muitas vezes ajuda até o próprio criminal. E acaba que as pessoas vêm procurando a gente. Vem procurando. E aí, claro, nosso foco maior sempre vai ser o criminal, mas aí a gente já procura se especializar, ter mais estudo, mais leitura, para que a gente possa prestar um serviço não só para o nosso carro-chefe, né? Pontual para o nosso carro-chefe, mas para que a gente consiga continuar com aquele cliente na nossa carteira. Isso é muito bacana, porque eles vêm até a gente com uma demanda inicial, mas depois eles criam uma confiança no nosso trabalho, eles criam uma confiança na gente, na nossa equipe, e isso acaba abrindo portas também para outras oportunidades dentro da própria área do direito. Então, eu vou já aproveitar e vou perguntar para vocês, né? Já que os clientes estão procurando pontual e pedindo para crescer aí as áreas, como é que vai esse movimento de expansão do escritório? Bom, nós começamos desse jeito, começamos a ter novas leituras, novos estudos sobre outros conteúdos, né? Pretendemos futuramente aumentar a quantidade de advogados trabalhando com a gente, né? Mas como nós ainda somos um escritório recente que ainda está galgando todos os degrauzinhos, nós escolhemos fazer parcerias especializadas. Que isso significa parcerias com outros profissionais, advogados jovens como a gente, que também buscaram seguir nesse caminho da advocacia e procuraram se especializar dentro de outros ramos. Por exemplo, nós trabalhamos em alguns casos de direito trabalhista, alguns casos envolvendo ação civil pública, e isso tudo nós estamos buscando pessoas competentes para agregar valor ao nosso escritório. Sabe, Mariana, é algo interessante porque, efetivamente, quando a gente começa a advogar, a gente percebe que existe muita gente com preparo técnico, muita gente que está, digamos assim, que tem muita capacidade técnica, que está bem preparado, com diversas especializações, só que existe uma demanda entre esses profissionais que têm toda essa capacitação técnica e, efetivamente, os clientes. O nosso escritório, então, ele costuma, muitas das vezes, funcionar como se fosse um farol.
né? As pessoas chegam até a gente com as suas demandas, nós recebemos essas demandas a partir de clientes que já confiam no nosso trabalho, sabem como a gente atua, e aí nós conectamos também essas pessoas, essas demandas, com outros profissionais que têm essa necessidade, que precisam. A gente procura, eu e Tamize, construir, né, uma rede de cooperação, uma rede de parcerias com profissionais capacitados, com profissionais bem engajados, com habilidade, né, e que esses profissionais eles chegam até a gente justamente porque nós conseguimos fazer essas captações em outras áreas. Nossa, gente, que bacana. Eu vou aproveitar esse gancho de rede e trazer o peixe pro meu lado, né? Sentido de redes sociais. Como é que o CMV Advogados está atuando? Vem clientes através das redes sociais de vocês? Começou pelo boca a boca? Como é que funciona nessa parte de comunicação de vocês? Nós iniciamos, né, lá atrás com o comumente boca a boca, né? A indicação de família, a indicação de um amigo precisou para resolver um problema aqui ou um problema ali. E cada caso que você pega, cada caso que você trabalha, você vai aprimorando. Porque, assim, para ser bem sincera, a faculdade te ensina conteúdo, mas a faculdade, a especialização e qualquer outra coisa não te prepara para ser um advogado hoje em dia. Para você ser um advogado, você precisa aprender na prática, dar a cara a tapa, ir lá e... fazendo que se aprende. Exatamente, fazendo que se aprende. E começar, você vai errar, todos nós erramos, mas se você não começar em determinado momento, você nunca vai sair daquele iniciozinho que você nunca imaginou, olha, o iniciozinho onde a gente chegou, né? E aí, com o tempo e com a nossa junção, é que a gente começou a trazer para o escritório essa visibilidade das mídias sociais, né? Porque, querendo ou não, agrega valor. Nós tivemos até um ciclo de lives, trazendo assuntos da atualidade, esclarecimentos para as pessoas, porque, assim, as mídias sociais, elas, além de trazer cliente, elas nos permitem fornecer conteúdo de qualidade, um esclarecimento de qualidade para as pessoas, porque ser advogado não é você só cobrar para resolver um problema, entendeu? Particularmente, eu acho que a gente precisa ter a responsabilidade de contribuir com a sociedade. E a gente contribui à sociedade, cada um da sua forma. A minha contribuição é tentando ajudar as pessoas, nem que seja uma pessoa ali no fórum, que não está entendendo o que o servidor está passando para ela. Isso acontece muito. Um idoso, uma pessoa que não tem conhecimento técnico para isso. E aí, esse tipo de conteúdo aí a gente está tentando trazer nas nossas mídias, entendeu? A gente, no começo ali, realmente, eu acho que todo advogado passa por isso de começar com a indicação. A indicação, efetivamente, é o que fornece o teu pão no começo. Mas, conforme você vai progredindo na carreira, e eu e a Tamize, a gente sempre conversa muito sobre isso, sobre a necessidade da especialização técnica, de você se preparar, de você estudar, de você saber o que está fazendo. Conforme isso vai acontecendo, é um processo assim, um tanto natural que os clientes apareçam. Só que hoje em dia a gente vive num mundo muito conectado. Então, as redes sociais do escritório, elas aparecem pra gente como um apoio a essa captação que a gente já faz ali, das pessoas recomendando e tal. Então, os clientes, eles vão para as nossas redes sociais justamente para aprofundar essa relação conosco. Né? Como a Tamize falou, com os nossos circuitos de live, nossos ciclos de live, fazendo posts sobre problemas do cotidiano, como se portar numa delegacia, o que você deve falar. Então, as nossas redes sociais, elas têm servido para isso. Elas têm servido como um processo de aproximação do cliente conosco. A gente realmente capta fora das redes sociais, mas dentro nós temos procurado também estabelecer não só essa questão não vamos captar pelas mídias e tal. Não, é realmente um instrumento que nós utilizamos para se aproximar dos nossos clientes, para se aproximar, inclusive, de outras pessoas. Muitos acadêmicos vão até as nossas redes sociais, né, Tamize, atrás dessas informações. Então, realmente, nós temos utilizado as redes sociais dessa maneira, sabe, Maria? E fazendo um adendo, nós escolhemos ter a rede social do nosso escritório
mas ao mesmo tempo postar muito conteúdo nas nossas redes privadas. Nós deixamos a rede aberta e um dos motivos pelos quais a gente gosta de mostrar que a gente é gente como todo mundo, né? Às vezes existe uma separação entre cliente e advogado, como se advogado fosse assim uma figura, oh meu Deus, e não, nós só temos um conhecimento especializado e que a pessoa não tem. Então, mostrar um pouco da nossa rotina, da nossa realidade, que é sempre corrida como a de qualquer pessoa, independente da profissão, foi um caminho assim que a gente escolheu, sabe? Isso é bacana para todo mundo que está em casa assistindo, né? Perceber e entender que o cenário de vocês tem dificuldades, não é só glamour, não é só andar de carro aí, né? Bate sola de sapato também. Não, com certeza. E, assim, o início, ele não é fácil. Ser advogado, eu posso falar aqui, né, em Belém, aqui no estado do Pará, até porque no meu primeiro escritório eu costumava ir no interior, viajar no interior, e é difícil, você cansa, tem uma hora assim que você fica desgastado, mas assim, a gente sempre procura a nossa melhor. Isso é uma coisa particular que eu tenho pra mim. A gente tem sempre que buscar a nossa melhor e a gente busca a melhora como, né? Na nossa vida, na nossa percepção, foi unir esforços para empreender. Nossa, que bacana. E falando já interior, estado e tudo mais, eu gostaria de saber, e o pessoal de casa que está nos assistindo também, a respeito dos clientes de vocês. Vocês têm clientes fora do Pará? São clientes concentrados só no Pará? Como é que funciona esse sistema de vocês? Bom, hoje nós já temos clientes fora do estado, isso inclusive é muito interessante, porque, como eu te falei, a gente, conforme a gente vai progredindo na carreira, se capacitando, a gente acaba indo muito além das fronteiras do nosso estado. E as mídias sociais, elas efetivamente pedem por isso, elas conversam com isso, né? Não tem limite para o que efetivamente você consegue a partir das redes sociais, o alcance que você tem a partir das redes sociais. Para a gente é um movimento bem interessante hoje já começar a advogar fora do estado. Realmente é um nicho muito desafiador, não é fácil. Até porque, como eu te falei, a gente preza muito, Mariana, pela questão do cuidado dos nossos clientes. Todo o suporte, todo o auxílio, todo o apoio. Então, esse é digamos assim, é um desafio legal que a gente está enfrentando, que é advogar fora do estado, mas tem sido muito bacana, tem sido muito legal. E a gente procura sempre, como foi dito anteriormente em outros casos, a gente não deixa de levar isso com a gente, que tá sempre presente, entendeu? E talvez esse seja o maior desafio na advocacia fora do estado, porque estar presente, ir despachar, estar cobrando diretamente determinado processo, mas inicialmente foi a nossa maior dificuldade, mas a gente está adotando medidas para tentar suprir isso, sabe? Estar presente como nós estamos presentes aqui. Claro que a nossa carteira maior é aqui, né? É Belém, é no estado do Pará, mas assim como as mídias sociais, nós temos parcerias e indicação de outras pessoas. A gente acorda, às vezes tem uma mensagem no nosso telefone de uma pessoa de outro estado que procurou a gente, até mesmo para resolver um problema aqui em Belém. Entendeu? Essa facilidade de conteúdo que a gente traz, tanto com relação às mídias sociais e até a nossa qualidade de serviço, que as pessoas começaram a conhecer, elas favorecem pessoas de outra região a chegarem a gente. Nossa, que bacana. E eu vou aproveitar e perguntar agora. O empreendedorismo pegou vocês, né? Então eu quero saber como é que vocês estão se imaginando daqui a 10 anos nesse mercado. Essa daí é boa, né? Pergunta, porque né? a gente ainda está bem no iniciozinho, né? Eu acredito que... A gente tem o quê? 1 ano e meio de escritório? Vamos fazer 2 anos ainda. 2 anos é bem recente. Mas eu acho que daqui a 10 anos a gente já quer estar com o nosso nome consolidado. A CMV ser um escritório que as pessoas buscam sabendo o que elas vão receber, que é um serviço de qualidade, que a gente vai prestar um serviço em que a gente vai dar toda a assistência para o nosso cliente, sabe? Porque, para ser bem sincera, muitas vezes não é só uma assistência jurídica, às vezes a pessoa precisa de um suporte. É uma questão de humanidade, entendeu? Sabe? Então, pensar... E uma coisa que eu gosto de levar, que a gente leva no escritório, é o fato de que
não é só se focar nas grandes coisas, mas se focar em ser o melhor para aquela pessoa e para aquela demanda que chega para a gente no escritório, sabe? Porque independente da gravidade, independente do caso, independente do retorno financeiro, midiático e etc., aquela pessoa que chegou até a gente, ela precisa, entendeu? Então, se ela precisa, a gente tem que prestar o nosso melhor tipo de serviço, o nosso melhor conhecimento e dar tudo para que a gente possa resolver aquele problema. Quando eu penso num futuro para o escritório, eu penso muito nessa constância, né, da gente sempre estar desenvolvendo um trabalho que seja qualificado, um trabalho que seja humanizado. Nós percebemos como muitas pessoas chegam com a gente, né, Tamizzi, machucadas, às vezes passaram por outras experiências com outros profissionais, não me cabe aqui fazer nenhum comentário sobre isso, mas passam por outras experiências e chegam com a gente machucados. E efetivamente proporcionar um trabalho humanizado, um trabalho ético, né, eu acho que essa é a minha maior ambição para o escritório. Não só, como falou a Tamizzi, os grandes desafios, as grandes causas, mas se concentrar na pequena causa, como a gente se dedica e como a gente batalha nas grandes causas, conferindo uma atuação ética, uma atuação humana e uma atuação preparada para todos os nossos clientes. É óbvio que a gente tem interesse de expandir, crescer, ir para outros estados, outras demandas, novos desafios. Todo mundo tem, é da veia do empreendedor. É natural, né? Mas eu acho que é muito importante a gente conciliar a ambição de novos desafios com o cuidado que a gente já tem, com o cuidado com aquilo que nós já temos. Né? Eu acho que o mais importante é não esquecer, para mim, acredito que para o Fernando também, é não esquecer de onde a gente veio, né? Então, sempre trazer para as pessoas o melhor da gente, sabe? Claro que existe a nossa em tese contraprestação, mas sem esperar alguma coisa em troca daquela pessoa e ser bom no que a gente pode ser, só por ser bom no que a gente pode ser, entendeu? A título de questão de satisfação pessoal, isso para mim basta. Gente, e para o pessoal de casa que quer entrar em contato com vocês, adorou essa simpatia, sabem que vocês vão resolver o problema, aonde esse pessoal pode encontrar vocês? Tem Instagram, Facebook, números? Nós temos as nossas redes sociais, né, @cmv_advogados, e os nossos perfis individuais, né? Depois eu acho que vai ser colocado o nome, porque o meu nome é um pouquinho difícil, é Tamizzi Vergolino, e o do Fernando. @Fernando AC Macedo. Gente, eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui. Muito obrigada por arrumarem um tempo nessa agenda, né? Afinal, são 2, sincronizar essa agenda foi difícil, mas muito obrigada por esse esforço, pela participação de vocês. Eu adorei o assunto e eu acredito que o pessoal de casa também. É nós que agradecemos, foi uma satisfação estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, foi um prazer, Mariana. Muito obrigada. Para você que está em casa nos assistindo, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, pessoal! O meu nome é Mariane Vilegas. Eu sou comunicóloga e empreendedora e estou à frente dos projetos da ADEPA. Vocês conhecem a ADEPA? Sabem o que nós fazemos? Nós somos uma sociedade civil empresarial, filantrópica e cultural e temos a pretensão de construir um novo capítulo na história do desenvolvimento do estado do Pará. Juntamente com empresários renomados, a ADEPA pretende mudar o cenário socioeconômico do nosso estado, unindo forças, se ajudando, gerando emprego e renda na região. Na prática, nós fazemos projetos de desenvolvimento nas mais diversas áreas e oferecemos amparo aos empresários que precisam de assessoria nos seus negócios, traçando planos para alcançar melhores condições no mercado. Aqui, os empreendedores recebem assessoria de fato. Nós buscamos oferecer consultoria, orientação técnica, captação de recursos, articulação política, promover seminários, debates, cursos, encontros e outras iniciativas para formular e sistematizar as propostas que atendam à necessidade do empresário. Seja um associado da ADEPA, venha conhecer os nossos projetos e fazer parte dessa iniciativa em prol de um futuro promissor para o Estado. Os empresários unidos podem fazer muito pelo Pará.
Vamos apresentar agora o quadro Conexão ADEPA pelo Pará, recebendo o empresário Javier Vilegas. Ele é geólogo formado pelo UFPA e mestre em geociências com ênfase em prospecção de petróleo e recursos minerais também pela UFPA. Acompanhem! Javier, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão ADEPA. Bom, obrigado mais uma vez, Mariane, por dar essa oportunidade, não, e tentar explicar e informar sobre assuntos que são de relevância aqui para o nosso estado, tá certo? E vamos aqui, estamos atentos para responder. Javier, você sempre está falando para a gente sobre verticalização, né? E a gente sabe que existe a necessidade de ter mão de obra qualificada. Então, qual é a sua sugestão, a sua visão diante desse cenário para educar, para qualificar as pessoas para vir então acontecer a verticalização? É verdade, é um assunto realmente bem dentro de um contexto, né? Só para colocar um exemplo disso, né? Principalmente no que se trata a parte de agronegócio. Nós sabemos que no agro, principalmente no plantio de essas cadeias produtivas, como o milho, a soja, tá certo? Tem muitos profissionais requisitados e com salários altos, só que estão vindo do sul. Então, nós precisamos qualificar uma mão de obra aqui, tá certo? Então, precisamos que grande parte desses profissionais sejam realmente qualificados através de uma educação, de uma formação, que já venha realmente da escola, lá do ensino médio, já preparado para esse tipo de solução, da necessidade de profissionais que realmente estejam envolvidos ao projeto, estejam envolvidos, por exemplo, que o caso a qual eu citei, o agro. Então vamos profissionalizar, vamos qualificar essas pessoas voltadas para equipamentos. Só para tu ter uma ideia, a última informação que eu tenho, por exemplo, os profissionais que estão vindo do Sul, vêm com salários de 30, 40 mil reais, porque não tem no mercado, e são formados pelas empresas dessas máquinas, que foram criadas por essas empresas, não? Então, a gente precisa qualificar, tá? Nós temos muita mão de obra, realmente, aqui no Norte, mas o importante disso é que esses profissionais, quando chegam no momento, já tenham em mente qual é a direção. Qual é o caminho? Quando entra na educação, nós queremos já colocar o projeto de vida dele, o projeto de formação, de que ele vai ser um profissional do agro e que há uma demanda, há uma necessidade desse profissional pronto para o mercado, tá certo? A qualificação que realmente deve ser vinda através de profissionais que são dos fabricantes ou realmente pessoas que já estão com tempo de experiência para poder formar, principalmente no que se trata ao domínio dessas máquinas, a alta tecnologia. Então, nós sabemos que o agro já está entrando no negócio de satélite, está entrando na parte de drone, está entrando na parte de clima e tudo são sensores, são equipamentos já sofisticados de alta tecnologia. Então, é isso que nós queremos. Realmente, qualificar uma mão de obra profissional junto aos fabricantes, junto a profissionais realmente experientes, realmente que deem esse espaço para esse tipo de mão de obra qualificada. Javier, quais são os maiores desafios que os políticos eles vão enfrentar no nosso estado no quesito educação? Eu acredito, por exemplo, já nós temos já dentro da experiência, não, colocado inclusive pelo Ministério da Educação, e é um formato de seguimento para a nova educação básica, né? Então isso aí, eu acredito que grande parte já dos gestores já tem conhecimento, porque já vem desde o ano passado, desde o 2018, falando sobre essa mudança, não, do ensino básico integral. Então, quem está entrando, por exemplo, nessa mudança, né, eu acredito que deve ser profissionalizar, e não tanto profissionalizar, mas se inteirar sobre o que está acontecendo, sobre o novo documento da NBCC. Isso já onde muda um pouco o contexto, não, do ensino básico integral. Aí entra o lado do entendimento, como integrar. Por exemplo, é difícil você colocar todo o quadro da educação para entendimento. Então tem que ter realmente receitas, não, programas para que grande parte, principalmente o professor, ele seja educado para levar entendimento melhor esse tipo de modelo desse novo documento, não, para poder levar a classe, tá certo?
não é muito diferente, diria não é difícil, mas sim, uma adaptação. Precisa conhecer melhor esse modelo, tá certo? Para poder transmitir. O que significa isso? Por exemplo, nós temos, por exemplo, de alunos, tá certo? Que precisam conhecer exatamente o campo, o local, o ambiente, para poder realmente tentar fazer um projeto. O que estou falando? Um projeto de vida. Que quando esse aluno sai do ensino médio, já esteja preparado para o mundo do trabalho, na qualificação, na parte de aperfeiçoamento, na parte de fazer outros cursos, tá certo? Para poder se aprimorar. A nova educação já realmente vem a transversalização presente da ciência. Então, você tem que misturar um pouco física com química, com matemática, tá certo? Então, esse é o cruce, que hoje em dia, dentro de um mundo, fica muito mais fácil entender realmente o mundo ou espaço, tá certo? Quando se fala, por exemplo, de áreas profissionais, exatamente, vamos voltar um pouquinho para o ar. O ar, o que tem? O ar que precisa aqui do ar, precisa da terra, precisa do clima, precisa da água, precisa do vento. Então, vários fatores que realmente o aluno tem que entender, o professor tem que conhecer. As ciências estão aí para ser usadas, só que é um novo modelo. Mas quando começa realmente a interagir dentro do novo modelo, realmente fica muito mais fácil o entendimento, a criação do projeto, a criação do mundo do trabalho a qual ele vai se envolver. Se ele vai para a mineração, vai ter que entender alguma coisa da mineração, o local. Se ele vai para o agro, vai para esse setor. Se ele vai para a arquitetura, a mesma coisa, tem que trabalhar aqui na cidade. Ou a parte do advogado também tem que entender mais, se familiarizar exatamente com esse mundo novo. Então, isso que faz o novo ensino básico integral. Então, há uma consciência que o professor, ou melhor, todos que compõem realmente o setor da educação, estão envolvidos a esse novo modelo. Assim vai facilitar melhor o entendimento. Para o lado empresarial fica melhor, porque nós temos a consciência desse professor, desse aluno, desse preparador, realmente dar o segmento, o que realmente a demanda empresarial estaria aberta para poder captar um novo aluno com esse pensamento. Como você falou, as gerações agora elas estão precisando de novas experiências para adentrarem o mercado de trabalho, né? E isso faz com que elas peguem os projetos de vida e se coloquem mais organizados dentro desse mercado. Agora, a tua visão, Javier, diante desse cenário, né? Como é que vai funcionar isso para gerações futuras dentro do campo industrial? É uma pergunta muito boa, Mariane. Nós já conseguimos um pouquinho falar para o lado do agro. Não? Para a mineração não é muito diferente, mas existe, já está se falando de equipamentos maiores, de tecnologia sofisticada, então, são cadeias produtivas mais abrangentes. Então, é importante entender exatamente, nós devemos realmente entender, capacitar realmente o aluno a áreas específicas. Por exemplo, quando falo de indústria, tá? A mineração já entra no lado de indústria, já entra a parte da transformação. Vou falar só um exemplo bem prático, por exemplo, sobre o cobre. O que é o cobre? O cobre vem que da matéria-prima bruta na rocha. O que nós fizemos? Nós agregamos valor para concentrar a um processo de moagem física, a um processo químico, a um processo de separação, de secagem, entrou a indústria para não chegar a uma concentração inicial. Significa que estou falando de 28% até 30%. Após essa fase, há o outro processo industrial, que é a parte já de flotação, há a parte já de separação química, entendeu? Tem outros processos que se inteiram, são siderurgia. Então, e depois, no final, para não chegar a um cobre a 99%, tá certo? Já entra a parte dos anos, a criação de cátodos, são placas de cobre. Então, você viu desde o início até a parte final, a criação de placas de cobre em cátodo, a gente passou vários processos. Mas, nesse final, já o cobre está com 99,9%. Estamos falando de indústria. Sim. Agora, quando se trata, por exemplo, vamos falar do cacau. Cacau, ele é do agronegócio, tá certo? Hoje em dia, o que nós temos? Temos a produção, que é a parte plantio em terra, não, dentro da área da agricultura. Ele é colhido, feito secagem, entendeu? Tem amêndoa, o amêndoa vai passar para onde? Para secagem, para a parte de fermentação, vai passar para a parte de moagem, entendeu?
daí a fogo, né, que se coloca também. Então, já vai um processo. Esse processo é industrial, até chegar numa fase que realmente ficar o melt do chocolate. E do chocolate que queira fazer 1000 coisas, vários tipos de chocolate, você vai anexar. Os derivados, até os derivados do chocolate. Então, você vai chegar por processo industrial. O que nós precisamos fazer? Realmente colocar a tecnologia para isso. Não mais se faz chocolate no modo antigo. Um dia entra e é um maquinário. Facilita. Colocar equipamento, colocar profissionais, por exemplo, na área de indústria, realmente é importante, porque ajuda em tempo, ajuda a reduzir os custos, ajuda o formato novo que você quer colocar o produto dentro do mercado. Precisamos de profissionais que fiquem olhando cada um no seu setor. Um é que é do processo, da queima, da separação, da moagem, da parte da dosificação, a parte de preparação, maquinário, embalagem, transporte. Você vê que várias fases existem. E a gente precisa colocar profissionais realmente preparados para cada um realmente atuar dentro do seu setor. Porque senão vai ser uma mistura grande. Não? O agricultor não pode estar fazendo a parte do chocolate final. Não tem como. Então, nós precisamos integrar jovens qualificados, cada um dentro do seu setor. E tem mais o chocolate. Por exemplo, já a nova ciência, a nova tecnologia, diz que não somente tem que ser usado amêndoa e cacau. Já a casca está entrando na tecnologia. Então, nós vamos tirar vários produtos, tá? Vários óleos, realmente que estão já em pesquisa, logo deve estar no mercado, com tecnologias para esse avanço, aproveitar 100% do cacau. Isso que estimula. Nós, empresários, fazemos o possível que realmente que toda a parte, desde a matéria-prima, seja integrada dentro do processo. Nessa que estou falando é o cacau. Então, todo o processo, todo o lado da matéria-prima do cacau será realmente processado ao 100%. É isso que interessa, essa é a nossa visão empresarial para poder ajudar realmente ao aluno, ao profissional, tá certo? Se formar, ter uma mão de obra qualificada, no sentido realmente de se organizar melhor e ter uma produção melhor dentro do trabalho de investimentos que a gente faz como empresários. Você é um empresário que fala bastante a respeito de educação e tecnologia, né? Então conta pra gente, Javier, um pouco a respeito de como é esse cenário para ti, como é que consegues agregar isso, qual é a tua visão a respeito disso? Mariana, é uma boa pergunta. Não? A educação precisa realmente dar um alce, não? Uma nova mudança nisso. Não sei, por exemplo, dentro do grupo empresarial a qual faço parte, né? Estou voltando agora, depois desse tempo político, né? Então a gente está voltando agora, mas já tem um segmento, não, do grupo, a qual há sim realmente investimento sobre a educação. A educação é importante. O que foi feito, por exemplo, nesse novo programa? Não? Nós criamos uma plataforma nova para poder facilitar isso que é a parte do novo modelo, tá certo, do ensino básico integral. Então, criamos uma ferramenta para facilitar tanto o professor, tanto ao pai de família e principalmente o aluno. Porque dentro dessa plataforma nós temos vários livros digitais, tá? Vários assuntos digitais, vários laboratórios, tá? Aqueles laboratórios tanto físicos, que estão no dia a dia dos colégios, onde nós criamos laboratórios mais já digitais. Então, isso aí já facilita realmente o acesso, a mudança, entendeu? Se o professor tem uma ferramenta na mão, a qual ele pode decidir, já escolher exatamente qual o tópico que ele quer, e ele pode colocar dentro da plataforma para o aluno realmente ficar dentro e ter acesso. Se a plataforma tem um acesso, tanto o professor, aluno e pais, como também toda a parte vamos dizer, dos diretores. Então, você tem o quê? O diretor, por exemplo, vai ter o controle do aluno, se entregou ou não o trabalho. O professor vai facilitar o tema que ele quer escolher e deixar dentro de um quadro, um espaço que tem a plataforma. O pai pode ele também acessar e ver se o filho fez o trabalho ou não. E o aluno tem todas essas ferramentas necessárias dentro da plataforma para poder ele ler, ter acesso ao laboratório, ter acesso a assuntos de todas as áreas que estão dentro da plataforma. Então, nossa força aí é o entendimento, tanto físico, químico, história,
a física, a biologia, a matemática está dentro dessa plataforma. Então, essa ferramenta veio aqui para ajudar, facilitar, tá certo? O entendimento melhor, relacionamento entre tanto pai, aluno, diretoria com o professor. Então, isso é uma inovação. Essa é uma coisa, vamos dizer, uma plataforma que veio realmente para revolucionar, tá certo? E está adaptada ao novo modelo de ensino básico. Então, isso é importante. Essa criatividade realmente pode dar um impulso muito grande, tá? Entendimento melhor da criação de um projeto de vida, do empreendedorismo. Facilita, porque todas essas ferramentas estão lá dentro. Basta querer, ter interesse, que a iniciativa nossa é que o aluno tenha e o professor seja integrado, tenha esse relacionamento, tá? Tanto ferramenta como plataforma, lado pessoal. Tá certo? Então, a ideia é isso, facilitar mais. Espero que a parte institucional, o setor privado já comece a integrar, sabe, usar essas ferramentas para poder facilitar. Só falar de laboratório, por exemplo, um laboratório que você quer medir o tipo de corrente, tá certo? Você já tem toda a ferramenta, só discar onde que estão essas ferramentas, como medir a tensão, como medir exatamente o interruptor, a quantidade de energia que passa com o cabo. Então, isso facilita. Isso tudo é feito digitalmente. Um laboratório de bioquímica é a mesma coisa, análise de sangue, análise da quantidade de açúcar, acidez, da parte básica. Então, há uma série, física, química. Então, você tem vários laboratórios que estão integrados nessa nova plataforma, que é inovadora. Eu acho que isso aí pode ser realmente a ferramenta principal do futuro, onde todo mundo terá acesso a facilitar. Não é que a gente quer excluir o livro, jamais. Ao contrário, nós queremos que essa ferramenta facilite esse entendimento, não? E você tenha uma interação entre realmente professor, aluno e pais de famílias e outros que estão aí. Você está à frente da Associação Democrática dos Empresários do Pará, que é a ADEPA, né, Javier? E a gente gostaria de saber, ela tem uma caminhada educacional e a gente quer entender quais são as outras linhas de frente agora que a ADEPA vai tomar, né? O pessoal de casa está querendo saber também. Afinal de contas, a política já está encerrando, né? Você vai voltar, vai retomar, vai abrir linhas de frente. Como é que vai ser agora? Essa fase política realmente me fez um pouco recuar, né? Então, já vou reunir essa semana com o grupo para poder tentar reunir o segmento dos projetos, mas aquilo que nós falamos, a parte da educação continua, está indo em frente, não parou, na verdade, sempre está tendo algum ajuste na parte da plataforma, tá certo? O segmento, a criação de modelos de escola, modelos de colégio, até cursos de faculdade. Do lado da transformação, nós temos esse segmento do resíduos sólidos, também é um projeto que já está na fase final, inclusive já com equipamento para poder funcionar esse tipo de trabalho como projeto, né? Temos outros projetos voltados para agronegócio, não? Por exemplo, a formatação, por exemplo, que não é uma fase que nós queremos colocar, sempre utilizar essa cadeia produtiva, que é o cacau, já entrar na fase da indústria, uma indústria artesanal pequena. Então, devemos seguir a mesma coisa para sair. Então, a gente devemos realmente reunir, já formatar todos os projetos para poder colocar dentro do mercado. Vamos fazer relacionamento com os investidores e empresas que querem realmente integrar, fazer parte dessa entrada do agronegócio. A visão nossa é isso, principalmente relacionamento, tá, com empresários, tá, não somente nacionais, como também internacionais, que queiram vir fazer parte da integração de investimentos de novos negócios aqui pelo estado do Pará. Então, uma visão que realmente não parou, vamos continuar sempre fazendo isso em breve, todo esse encontro de novo. Então, Javier, eu quero aproveitar e te agradecer por você ter um tempo aqui conversar com o pessoal de casa, comigo. Já vou te convidar para futuramente vir falar do Brinks, né, que vai vir um evento aí em novembro. Então, eu quero mais uma vez te agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Mariane, eu só tenho a agradecer. Sempre eu disse que a informação é importante. Não estamos como empresários, dar segmentos, continuar sempre novos horizontes, tá certo? Nós temos vários encontros empresariais, agora começa novamente a viajar um pouco, conhecer realmente empresas que realmente são do setor industrial, voltados para o agronegócio, voltados para a mineração,
voltados para futuros negócios, né, neste fechamento com instituições privadas, instituições do governo, do estado, do município, para nos dar seguimento a esses projetos que estão preparados, né? E por que não dizer também, nós temos programas para viajar para o exterior, não, para encontro de empresários também de fora, não? Principalmente aqueles que estão envolvidos ao BRICS. Tá certo? Obrigado pela oportunidade mais uma vez e conte conosco, para nós voltar e informar exatamente o segmento empresarial. E para você que está em casa, quer saber mais sobre a ADEPA, acesse o nosso site www.adepa.com.br. E tu já sabe, hein? Nós temos um encontro marcado toda semana. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve.